Oferecimento Volvo. O carro que protege a sua família, agora ajuda a proteger o futuro dela. Vou girar o assunto aqui, gente. Por falar em genocídio, o youtuber Felipe Neto afirmou que recebeu uma intimação da polícia para que responda por crime contra a segurança nacional por ter chamado o presidente Jair Bolsonaro de genocida. Paulinha, o pedido foi feito pelo filho do presidente, Carlos Bolsonaro? Pois é, vamos conferir uma série de tweets que o Felipe Neto fez em que ele explica aí a situação. Então temos o primeiro aqui que diz o seguinte, ó: um carro da polícia acaba de vir na minha casa. Trouxeram intimação para que eu compareça e responda por crime contra a segurança nacional, porque chamei Jair Bolsonaro de genocida. Carlos Bolsonaro foi no mesmo delegado que me indiciou por corrupção de menores. Sim, é isso mesmo. Aí ele segue, ó. A clara tentativa de silenciamento se dá pela intimidação. Eles querem que eu tenha medo, que eu tema o poder dos governantes. Já disse e repito, um governo deve temer seu povo, nunca o contrário. Carlos Bolsonaro, você não me assusta com o seu autoritarismo. Não vai me calar. Mais um tweet aqui. Minha atribuição do termo genocida ao presidente se dá pela sua nítida ausência de política de saúde pública no meio da pandemia, o que contribui diretamente para milhares de mortes de brasileiros. Uma crítica política não pode ser silenciada jamais. E ele diz ainda, a STJ já arquivou o processo de crime contra a segurança nacional por críticas ao presidente, quando tentaram silenciar à força Marcelo Feller, justamente por chamar Bolsonaro de genocida. Ninguém será silenciado à força nesse país por criticar seu pai Carluxo. E aí, ele também hoje postou um vídeo, e eu peguei um segmento desse vídeo exatamente onde ele explica as razões dele chamar o Bolsonaro de genocida. Vamos conferir o que disse o Felipe Neto. Eu não sei exatamente como ele gostaria que eu me referisse ao presidente da República. Um presidente que chamou reiteradamente a maior pandemia que se viu em muitos anos de gripezinha. Um presidente que incentivou e incentiva a todos a saírem nas ruas como se nada tivesse acontecendo desde o dia 1. Que provocou aglomerações, inclusive, em todos os momentos dessa pandemia. Que sabotou e sabota medidas dos prefeitos e governadores que tentaram fazer alguma coisa, por menor que fosse, contra a propagação desse vírus. Que condenou durante todo esse tempo o uso de máscaras e que se recusou a utilizá-las, exceto quando teve que viajar para Israel, aí obedeceu o pianinho. Um presidente que demitiu 2 ministros da saúde, médicos, que tentaram de alguma forma agir com o mínimo de decência para tentar enfrentar a Covid-19 no país. Que gastou milhões e milhões de reais em cloroquina, uma droga comprovadamente ineficaz no combate à doença. E que se recusou veementemente a comprar a vacina, quando foi oferecida no momento em que era mais importante de ter comprado. Recusou, inclusive, 70 milhões de doses oferecidas pela Pfizer. E que sempre se posicionou contra a vacinação. De que outra forma eu poderia chamar esse presidente? De colegão? De amigo do povo? De guerreiro? Não me sobrava outra palavra para definir o presidente. Tá aí, então esse é um vídeo um pouco longo do Felipe Neto, aliás, é bem maior do que esse segmento que a gente assistiu. Se você quiser conferir na íntegra, procure nas redes sociais do Felipe Neto. Mas foi isso que aconteceu e agora eu sei que o Adrilles não deve querer falar nada, ele deve estar bem tranquilo depois de ouvir o Felipe. Eu queria que a gente pudesse fazer um raciocínio aqui, exatamente para tentar chegar num denominador comum sobre isso. A gente já falou aqui no Morning Show algumas vezes que o tema da década é liberdade de expressão. Isso eu não tenho a menor dúvida. Liberdade de expressão é tema que a gente vai falar de programa em programa, semana em semana, mês a mês, porque abriram uma porteira um pouco perigosa no Brasil. Muito. E estão invocando tudo nessa Lei de Segurança Nacional. Aí eu quero fazer um raciocínio aqui com vocês. Lei de Segurança Nacional. O Daniel Silveira foi preso por conta da Lei de Segurança Nacional. Exatamente. O Alexandre de Moraes, ele se apoia nessa lei. Estão tentando agora fazer a mesma coisa com o Felipe Neto. Com todo mundo. Chamou o ministro do Supremo Tribunal Federal de vagabundo. Com clareza no vídeo dele. Vagabundos e tal.
Foi o xingamento, entre aspas. Sim. O outro chama o presidente de genocida. O que é pior? E aí? O que a gente faz, o Joel Pinheiro da Fonseca? A gente defende que pare com isso no Brasil ou a gente vai defender um ou outro? O que você acha? Ou prende todo mundo? Ou prende Primeiro todo mundo, vamos lembrar que chamar de vagabundo foi a coisa menos grave do vídeo do Daniel Silveira, né? Teve incitação à violência física contra ministros ali. Teve incitação e pedido de um golpe e de um AI-5 no Brasil. Vindo de um representante de poder. Ali a coisa muda um pouco de figura. Mas, enfim, eu também não sou nem favorável à prisão de Daniel Silveira. Dependo, sim, que ele perca o seu mandato o mais rápido possível. Você chegou a ser, Joel. Esse tipo de conduta... Você mudou de ideia? Eu indiquei que ele estava ganhando o que ele pediu. Tá. Não, eu indiquei que ele ganhou o que ele pediu. Você disse que era justa a prisão dele, sim. Ele ganhou o que ele pediu, que era um AI-5, ele tomou um AI-5. Que ótimo que você tenha mudado de ideia. Que bom que você tenha mudado de ideia. E ficou com aquilo. Agora, Felipe Neto não incitou violência contra absolutamente ninguém. Não pediu nenhum golpe militar, nem a tirada de direitos de ninguém. Não trouxe acusações de crime totalmente infundadas contra ninguém. Ele apenas pegou os fatos que todo mundo já conhece e deu essa interpretação. Adriles, você que é alguém que lida com a palavra, Adriles, um poeta, você devia ser o primeiro a e a alegoria? Então tá bom, vamos lá. Não. Uma coisa é uma interpretação com base em fatos. Você diz que um governador que roubou dinheiro matou pessoas. Ok. Você não está acusando ele de um novo homicídio. Assassinato em massa é genocídio, Joel. Genocídio é assassinato voluntário. Adriles, eu pedi para você. Você mesmo fez isso. Por favor, deixa eu só concluir o raciocínio. Você mesmo fez isso, Adriles. Você vai falar. Deixa eu concluir. Você mesmo fez isso, Adriles. Quando um governador rouba dinheiro da saúde, falta e morre gente, você fala, o governador matou pessoas. É isso que o Felipe Neto fez. Esse é um tipo de crítica totalmente dentro da liberdade de expressão que a gente precisa ter numa democracia. Agora, eu acho importante notar também e sublinhar sempre que está enterrada qualquer tipo de fantasia de que o governo Bolsonaro fosse defensor da liberdade de expressão, né? Já é pelo menos a terceira pessoa que é processada, provavelmente não vai dar em nada de novo, porque não tem base legal nenhuma, a terceira pessoa processada por criticar o presidente Bolsonaro. O Felipe Neto lembrou ali do Marcelo Feller também, ou seja, o governo é o primeiro a querer censurar e a querer acabar com a liberdade de expressão e a querer intimidar qualquer formador de opinião no debate público brasileiro. Qual vai ser a consequência disso? Vocês gostam do Felipe Neto? Acho que não. Ele vai sair dessa ainda maior. Só isso. Adriles, agora sim, vai lá. Deixa eu voltar um pouquinho a pauta na questão do governador João Dória, né? O João Dória racionaliza cada gesto, cada ação, cada movimento, ele racionaliza inclusive a emoção. Quando ele diz que não vai ser candidato a nada, na verdade ele está querendo dizer que vai ser candidato a tudo. E ele foca exatamente a sua projeção midiática no ódio ao presidente, no ódio catapultado por essas acusações mentirosas de que o Bolsonaro seria um genocida. Genocida não implica dizer que ele foi irresponsável. O genocídio é um assassinato em massa deliberado e voluntário de alguém. E imputar um crime, um falso crime a alguém é exatamente um crime. Agora, eu quero que o Felipe Neto seja preso por isso? Não, ele está sendo irresponsável e pode, eventualmente, ser processado por calúnia e difamação. Não ser preso arbitrariamente, como foi o caso do jornalista Oswaldo Eustáquio, como foi o caso do deputado Daniel Silveira, que foram presos por crime de opinião, sem nenhum tipo de legítima chance de defesa. Então, não dá para, por exemplo, chegar e colocar o governador João Dória nas barras da justiça, porque, eventualmente, ele fez um lockdown. E aí, governador, tem que falar com o senhor o seguinte: os protestos nas ruas, que são absolutamente legítimos, os protestos populares, não são contra medidas restritivas. As medidas restritivas, o uso de máscara, de álcool gel, evitar aglomeração, são prontamente atendidas pela gigantesca maior parte da população. Os protestos contra o senhor foram pelo lockdown, sobre a possibilidade, o cerceamento, a impossibilidade do cerceamento de trabalho e liberdade de ir e vir de qualquer modo. Porque todos os lugares estão fechados, restaurantes, bares, comércios, tudo. E isso sim está causando uma situação de miserabilidade. Então, se alguém acusar o senhor de genocida, de assassinato em massa por miséria, fome e pobreza, talvez eventualmente seja uma injustiça.
Mas aí possa ser também uma alegoria que não necessariamente gera com que o senhor fez exatamente jogar o Bolsonaro na ONU, ser acusado por crimes mundiais. E o Felipe Neto surfa exatamente nessa onda. Se ele não quer ser candidato a nada, ele quer aumentar a sua popularidade como influenciador, surfando nessa onda de ódio irrestrito e de imputação de um falso crime a alguém, genocídio. Não é uma alegoria, é um assassinato voluntário em massa. Deixa e eu só ele falar deve ser uma coisa responsabilizado por isso, mas não preso arbitrariamente.